Seria bom a gente comentar, né, Cláudio, agora, mas poderia ser em qualquer outro ponto, né? É que esses dispositivos, né, eles sempre têm dois terminais, né? Todos esses dispositivos, né? No caso dos geradores, né, eles são chamados polos, né? Polo positivo, polo negativo, né? Mas é sempre relevante a gente lembrar esse aspecto, né? Agora nós vamos falar de resistores, são elementos que a gente coloca num circuito, e esses elementos são caracterizados por uma grandeza física, né, que é a resistência do resistor. Eu gosto do nome resistência, porque o resistor faz isto, né? Ele resiste à passagem da corrente elétrica, né? Por isso o nome resistência, né? Agora, a resistência, ela depende, no caso de um fio, de um condutor, né, de uma característica do material, né? Do material, né? De forma que essa é uma coisa que a gente quer chamar a atenção, né? O fato é que a gente vai depois desenvolver a teoria, mas tem uma propriedade do material, né? A outra dependência é com a geometria, né, do condutor, né, o comprimento, a área e assim por diante. De qualquer maneira, o Cláudio agora vai falar um pouco então sobre os resistores e sobre medidas de resistência também, né? Sim, sim. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Então aqui nós vamos mostrar basicamente a diferença de um resistor num circuito de corrente contínua e num circuito de corrente alternada. E para mostrar que realmente não tem diferença nenhuma, né? Então, diferentemente do indutor e do capacitor, a resistência ela se comporta igualmente, tanto em corrente contínua como em corrente alternada. A não ser resistores de fio que tenha um enrolamento parecido com uma bobina. Então, esses resistores que têm esse pequeno enrolamento em altas frequências de corrente alternada, faz diferença. Porque claro, aí porque tem a indutância. Exatamente, a indutância do fio. Então, Então, para esses tipos de circuitos, aí você tem que tomar cuidado, porque vai haver uma indutância na própria resistência, né, do resistor. Nesse caso não vai ser, não vão ter problema, porque nós vamos usar uma pilha e aqui um variac 60 Hz. Aqui um multímetro para medir a corrente que vai passar pelo circuito. Então aqui uma fonte de corrente contínua. Vou ligar esta fonte aqui nos terminais, num dos terminais aqui do resistor. O outro terminal do resistor vou ligar aqui no meu multímetro, né, que está na escala de miliampere já em corrente contínua. E o outro terminal aqui na minha fonte. Então agora está zero, eu não liguei aqui a chave, né? Então agora que eu apertar a chave, aparece aqui 5,8 miliamperes. É a corrente que está passando aqui no circuito. Bom, agora eu vou trocar essa fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada com a mesma tensão de saída da fonte de corrente contínua, né, que são as pilhas. Então vamos ligar aqui. Só que agora eu tenho que mudar a escala aqui do multímetro para AC, né, que é corrente alternada, senão ela não vai medir corretamente. Então vamos ligar aqui e novamente a corrente 5,8, 5,9 miliamperes, quer dizer, a corrente é praticamente a mesma para uma determinada tensão em cima desse resistor. Então o resistor ela se comporta da mesma forma em corrente contínua como em corrente alternada. Mas você sabe, Cláudio, de vez em quando, né, a gente pode começar a pensar, mas se você tem um elemento do circuito cuja única função é roubar energia, para que você usa? Né? Que é aquela questão de divisor, de tensões, né? Sim. De correntes, Exatamente. então acabam sendo
bastante úteis mesmo, né? Sim, sim. Por conta dessa, eles têm uma função, né? Tem não é uma só função. queimar a energia, não, porque senão você tiraria do circuito, né? Exatamente. Ok. Você pode obter diversas tensões colocando resistores em série, em paralelo, e em cima de cada resistor você tem uma queda de tensão. Isso você pode obter essa queda de tensão, né? Pode ser utilizada para uma outra finalidade. Ótimo. Muito bom.